Muito bem, então vamos lá. No Dia da Consciência Negra, eu decidi fazer um vídeo meio que diferente. Não só falando sobre filmes, mas sobre as minhas referências culturais negras. Eu vou falar um pouco de cada coisa aqui no decorrer da história a nível de Brasil. E espero que vocês gostem, porque o Dia da Consciência Negra deveria ser todos os dias. E é necessário, sim, um Dia da Consciência Negra, porque nós lembramos todos os dias sobre a escravidão, sobre o período negro em que o negro passou aqui no Brasil. Está melhorando? Eu já não sei, mas temos que seguir em frente, não importa como. Logo mais depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem pra vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Na minha infância, a principal referência que tive foi o Rei Pelé. Um ótimo jogador, não que eu vi jogar, mas ele já estava inserido na mídia social dos anos 80 e eu vi ele muito na televisão e a turma falava, esse aí é o rei do futebol, jogou muito. E a verdade seja dita, se Pelé jogasse nos dias de hoje, ele não só faria 1000 e poucos gols, faria 2, 3 mil, e as bolas de ouro não chegariam em Messi e Cristiano Ronaldo, porque ele pegaria todas. Depois teve Mussum, o Trapalhão. Assistia demais os Trapalhões e nossa, me divertia. Com seus problemas com álcool, ele roubou a cena, fazendo aquele humor escrachado que o caracterizou e o popularizou entre as crianças. Já na adolescência, eu lia muito Machado de Assis, só que eu não sabia que Machado de Assis era negro, porque as fotos que mostravam nos livros eram de um cara branco, já numa certa idade. E eu gostava muito porque é muito criativo a obra, a literatura de Machado de Assis. Como que um cara faz um romance onde você fica na dúvida se a pessoa traiu ou não traiu o Bento, o gaiato? E ele gera aquela dúvida, ele não dá certeza. Ela pode ter traído ou pode simplesmente ter sido invenção. Mas a dúvida ficou no ar. E muitas referências. Só que o que eu tenho para dizer é a verdade de muitos jovens periféricos na adolescência, assim como eu fui. O hip hop salvou minha vida. O hip hop salvou minha vida porque Taíde e DJ1 começaram com o Seu Corpo Fechado, aquela música que tocava e nos bailes, né? Não tocava nas rádios, mas tocava nos bailes. E logo depois veio Racionais MCs. Cara, aquilo foi um soco na boca do sistema. 4 jovens pretos periféricos falando o que bem entendia nas suas letras, no seu primeiro álbum. Foi revolucionário. Pânico na Zona Sul, Hey Boy, Racistas Otários nos deixem em paz. Todo jovem preto gritou e cantou essa música na minha época como referência. Tanto é que a gente até criou um grupo de rap, o Consequência de Rua, eu e meu amigo de infância Nildo.
Marcão era o DJ, jogava um basquete também violento também. E tocamos aí pelos bailes da vida, aqui na Campinas, interior de São Paulo, no Unifama, na Avenida 2 em Indaiatuba não, Valinhos, na Avenida 2 que tinha em Valinhos, e dava um público até que legal à noite lá. E tocamos algumas vezes lá com casa cheia. Era muito legal, mas a cultura hip hop em si, ela nos obriga a ler. E eu li biografia do Malcolm X, fiquei sabendo um pouco mais sobre Martin Luther King, porque eram as nossas referências obrigatórias, até para você se escrever uma letra de rap e falar a respeito disso, tinha que se ler. Eu, antes de ser escritor, eu já era um leitor voraz, eu lia de tudo mesmo, e leio até hoje. Mas na época isso era obrigatório para quem quer escrever. E foi bem bacana, anos 90, mas aí, finalzinho dos anos 90, surgiu Cidade de Deus. O cinema nacional tem que dizer a verdade, tem o antes e o depois de Cidade de Deus, porque muita gente se viu ali na película, e tinham grandes estrelas no elenco, e gente que depois se consagrou depois do filme. Um filme top, com roteiro animal, baseado na obra de Paulo Lins, cujo livro eu também já tinha lido na época, e achei atemporal. Mas antes disso, tem um período interessante também, nos anos 80, que o meu tio, que morava no fundo da casa da minha avó, na Pompeia, um bairro nobre, já hoje é um bairro nobre, ele comprou o Mapa da Mina do Fundo de Quintal, o grupo mais antigo de samba em atividade até os dias de hoje. Cara, esse álbum teve muitas faixas boas, faixas que arrebentaram e fizeram um maior sucesso. E eu, desde pequenininho, podia entrar na casa do meu tio, ouvir esse disco da íntegra, e aquilo permeou a minha mente. Muito bacana, bem legal. Outra referência que eu tive também foi Jairzinho, o filho do Jair Rodrigues do Balão Mágico. Cara, essas referências podem parecer piegas ou pouco, mas é o que o jovem negro tinha aqui no Brasil, de se olhar, da função espelho. Depois de Cidade de Deus surgiu Lázaro Ramos, um ator negro voraz, muito bom. Thaís Araújo, hoje eles são um par romântico, mas eles eram referência que a gente almejava como ator. Sempre falava ator, Lázaro Ramos, atriz Thaís Araújo, Camila Pitanga, Rocco Pitanga. Esses foram os desbravadores. Hoje a gente vê bastante ator negro na novela das 7, alguns da novela das 9, que passou também. Referências. E tem também o poeta Sérgio Vaz, que cita a magia negra, que cabe bem para os dias de hoje. É inspirado em todo esse pessoal que veio lá de trás e fizeram a diferença, e fazem. Hoje, Mano Brown tem um podcast do qual ele entrevista as pessoas, os artistas, muita referência. Eu acompanho o grupo até hoje porque foi a referência máxima que eu tive de uns caras que vieram da onde eu venho e chegaram lá. Mas não chegaram lá de qualquer jeito, chegaram lá com estilo, com pegada. Tem muita gente brilhando hoje, que se eu for falar de todo mundo aqui, eu vou perder o foco e esse vídeo não vai ser o suficiente ainda. Mas bem bacana, bem legal. Mumuzinho no samba, o programa da Regina Casé, que era na Globo, Esquenta, que abriu as portas para muita gente famosa, Douglas Silva, Mumuzinho, Xande de Pilares, Péricles, saudoso Arlindo Cruz, que Deus o tenha em um bom lugar.
um ótimo compositor voraz, tem muita música. Faleceu, mas é atemporal, eternizou. Para sempre vamos falar de um Arlindo Cruz, que também fez parte da formação original do Fundo de Quintal. E são essas poucas referências mais importantes. Sobre o Pelé, o interessante é que Maurício de Souza criou o Pelezinho nas histórias em quadrinhos. Eu lia muito na minha infância. Pelezinho tinha toda a sua turma, o Bonca, e eram personagens negros nas histórias em quadrinhos, então era referência. Hoje tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno também, outros jogadores de futebol que fizeram parte da Turma da Mônica. Como isso é importante? É lógico que isso é importante. Função espelho, a gente se vê nos lugares aonde dizem que a gente não pode estar, dizem que a gente não pode chegar. Mas 2025 nós ainda estamos chegando e caminhando e seguindo em frente. E esse é o pouco que eu tenho para falar, você entendeu? Porque não adianta esticar, tem muita gente boa hoje fazendo a diferença. Negros e negras, servindo de referência para muita gente que está chegando aí. É isso, pessoal. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas os personagens título foram feitos para esse novo segmento da literatura. São eles, Lobo Negro, seu filho caçula Lobo Cinza, seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas. Tem também mais de 60 personagens ainda inéditos do grande público, que foram criados apenas para as histórias em quadrinhos e fazem parte do universo GAMP, criado em parceria com Emerson Penerari, esse grande artista que inclusive é o responsável por essa capa. Disponível na Amazon e no Clube dos Autores, no seu formato digital, e-book, e também no seu livro sólido, físico. Tá no Kindle também, distribuído gratuitamente. Se você quiser ler, leia. É aqui onde tudo começa. E este é o segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo da primeira trama e alço a personagem principal. Só que desta vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o que houve, se estão vivos, se estão mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no seu formato digital, no Clube dos Autores, no e-book, no Kindle, gratuitamente, para todo mundo ler e ter acesso a essa película. E no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E se tudo correr como os conformes, olha, eu tô correndo contra o tempo, hein? Eu lançarei até o final do ano meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. É um personagem, é o primeiro personagem que criei na minha adolescência. E eu vou contar um romance, aventura e fantasia com esse personagem. E outros coadjuvantes também do universo GAMP também, que não podem faltar. É isso, pessoal. Viva o Dia da Consciência Negra. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês. E até a próxima. Está bem?